Meu nome, Walter Leite. Apresentarei, através desta reflexão, os dois personagens fundamentais no Assim Falava Zaratustra. Eu digo personagem, mas podemos dizer duas figuras importantes que eu acredito seja o cerne da proposta de Nietzsche. É o super-homem, que é o além do homem. Agora, a partir de agora, vou só me reportar como o além do homem. É o além do homem e o último homem. Zaratustra diz: eu vos ofereço o além do homem. Com a rejeição da sociedade, lá no mercado, na praça, com as vaias, ele diz: então eu vos ofereço o último homem. Eis as duas opções: o além do homem ou o último homem. Vamos conhecer os dois. Vamos fazer uma breve leitura mostrando cada personagem, cada figura, com as palavras do próprio Nietzsche. Depois um breve comentário. Mas primeiro eu peço que se inscreva no canal, dê seu like, acione o sino, compartilhe o vídeo e, se desejar contribuir com o canal, vai aparecer aqui em cima ou em qualquer parte aqui da tela um QR Code. É só clicar em cima e poderá fazer um Pix com qualquer valor e ajudar o canal. Eu agradeço bastante. Após a vinheta, iremos fazer a reflexão. Vamos apresentar aqui a obra que é o Assim Falava Zaratustra, e vamos falar sobre cada figura aqui, representando aqui o além do homem, que é o objetivo primordial do Zaratustra, e o último homem. Se a pessoa entender o que é niilismo, entender o eterno retorno e compreender aqui o além do homem e, evidentemente, o último homem, fica muito facilitado o entendimento. A leitura nunca vai ser encerrada, essa leitura, que é uma obra poética e uma obra profundamente metafórica. Todo momento que eu leio, cada página, eu tenho de me debruçar sobre ela meia hora, uma hora, pensando, vendo, sentindo cada palavra, vislumbrando o além das palavras. Então vamos aqui. Só um minuto. Vamos começar. Vou abrir aspas para a leitura. Eu vos ensino o além do homem. O além do homem é o sentido da terra. Assim fale vossa vontade. Possa o além do homem tornar-se o sentido da terra. Exorto-vos, ó meus irmãos, a permanecerdes fiéis à terra, e não acreditar naquele que vos falo de esperanças supraterrestres. São eles envenenadores, conscientemente ou não. São menosprezadores da vida, moribundos, intoxicados de um cansaço da terra, que pereçam, pois. Blasfemar contra Deus era outrora a maior das blasfêmias. Mas Deus morreu. E com ele morto são os blasfemadores. Agora o crime mais espantoso é blasfemar da terra e dar mais valor às entranhas do insondável do que o sentido da terra. Outrora tinha a alma um olhar de desdém para o corpo, e nada era superior a esse desdém.
Queria a alma um corpo magro, horrível, consumido de fome? Julgava assim libertar-se dele da terra? Ó, essa mesma alma era magra, horrível e consumida de fome. E a crueldade era o deleite dessa alma. Mas, irmãos meus, respondei-me, que diz vosso corpo de vossa alma? Não é vossa alma pobreza, imundice e deplorável prazer? Na verdade, é o homem um rio turvo. É preciso ser um mar para receber um rio turvo, sem tornar imunda as suas águas. Pois bem, eu vos ensino o além do homem. Ele é esse mar, e nele irá abismar-se o vosso grande menosprezo. Qual é o maior acontecimento que pode sobrevir em nossa vida? É a hora do grande menosprezo. A hora em que vos enfastiareis da vossa própria felicidade. E também de vossa razão e de vossa virtude. A hora em que digais, que me importa a minha felicidade? É pobreza, que me importa a minha felicidade? É pobreza, imundice e deplorável prazer. Ora, a minha felicidade deveria ser uma justificação da existência. A hora em que digais, que me importa a minha razão? Tem ela fome de saber como o leão tem fome de alimento? Ela é pobreza, imundice e deplorável prazer. A hora em que digais, que me importa a minha virtude? Ainda que não enlouqueceu, como estou farto do meu bem e do meu mal. Tudo isso é pobreza, imundice e deplorável prazer. A hora em que digais, que importa a minha justiça? Não me parece que ainda sou finalmente fogo e carvão. Ora, o justo é fogo e carvão. A hora em que digais, que me importa a minha compaixão? Não é a compaixão a cruz onde se crava aquele que ama os homens? Ora, a minha compaixão não é uma crucificação. Alguma vez falaste assim a vós mesmo? Já elevaste assim a vossa voz? Ah, não vos ter eu ouvido falar assim. Não são os vossos pecados, não são os vossos pecados, é a vossa vã satisfação que clama aos céus. É a vossa mesquinhez, até no pecado, que clama aos céus. Onde está, pois, o raio que vos lamberá com a sua língua? Onde a loucura contra a qual é mister inocular a vacina? Vede, eu vos ensino além do homem. É ele esse raio. Ele essa loucura. Fecho aspas. Agora vamos ao último homem. Antes do último homem, um texto pequeno, importante. Quando o saltimbanco cai do fio nos pés de Zarastutra e morre. E Zarastutra fala com ele na hora da morte. Mas a história começa aqui, abre o aspas. Mas Zarastutra não se mexeu e o corpo caiu bem próximo a ele. Destroçado, mas ainda vivo. Em poucos instantes, o ferido recuperou a consciência e viu Zarastutra, de joelhos ao seu lado. Que fazer aqui? Disse ele afinal. Eu já sabia há muito tempo que o diabo me daria uma rasteira. Ele vai levar-me para o inferno. Queres acaso impedi-lo? Palavra de honra, amigo, respondeu Zarastutra. Tudo quanto dizes não existe. Não há diabo, nem inferno.
Tua alma vai morrer mais depressa ainda que o teu corpo. Não temas mais. Agora vamos ao último homem. Abro aspas para o último homem. Veja, eu vos mostro o último homem. O que é o amor? O que é o criar? O que é o anelar? O que é a estrela? Assim perguntará o último homem, piscando os olhos. A terra tornar-se-á exígua, e sobre ela veremos saltitar o último homem, que tudo amesqueará. Sua espécie é indestrutível como o da pulga. O último homem é o que viverá por mais tempo. Descobrimos a felicidade, diz os últimos homens, piscando os olhos. Eles abandonarão as comarcas onde a vida for dura, porque terão necessidade do calor. Amarão ainda o seu próximo e se esfregarão uns aos outros, porque necessitarão de calor. Adoecer, ter desconfiança, parecer-lhe-ão pecado, andarão com cautela. Um pouco de veneno, uma outra vez, ele oferecerá sonhos agradáveis. E muitos venenos, afinal, para ter uma morte agradável. Trabalhar-se-á ainda porque o trabalho é uma distração, mas procurar-se-á que a distração não fatigue. Ninguém será rico nem pobre. Olha, ninguém será rico nem pobre. São ambas coisas demasiado penosas. Quem quererá ainda governar? Quem quererá ainda obedecer? São ambas coisas demasiado penosas. Demasiado penosas. Nenhum pastor nenhum pastor em um só rebanho. Todos quererão o mesmo. Todos serão iguais. E quem pensar diferente entrará voluntariamente num manicômio. Outrora todos eram loucos, dirão os malignos, piscando os olhos. Ser-se-á prudente e saber-se-á tudo quanto já aconteceu. Assim ter-se-á do que ridicularizar interminavelmente. Disputar-se-á ainda. Mais rápidas serão as reconciliações temerosas de alterar a digestão. Ter-se-á seu prazerzinho do dia e o seu prazerzinho da noite, mas se reverenciará a saúde. Descobrimos a felicidade, dirão os últimos homens, piscando os olhos. Aqui acabou o primeiro discurso. Pronto. Eis duas figuras, o além do homem, um mar capaz de absorver um rio turvo, um homem que superou todas as crendices, que não necessita de muletas metafísicas, que não se amesquinha, que não se agarra aos prazeres, que superou a ideia de reinos extraterrestres, vida após morte, encanto, morreu vai para o céu, redenção espiritual, pecado, castigo eterno, viver, sacrificar o aqui e agora por medo de perder o amanhã, numa vida eterna. O além do homem é aquela superação, é uma ponte, jamais ele é uma ponte, é um aclive e um declínio, onde permitirá que tudo passe. Nada ele se arvore de poderoso, não busca a felicidade, não busca se agarrar nos prazeres, vive cada momento livre, sem nenhuma necessidade de gurus, mestres, pastores, pessoas que vão ensinar, youtubers, né, que são donos da verdade, que estão mostrando o caminho, as regras para a felicidade, tudo isso o além do homem vai desprezar. Totalmente o contrário é o último homem. E o último homem é aquele que se agarra
a mesquinharia, a ideia de superar o prazer, se agarra ao prazer, se agarra à ilusão da realização, tem medo do fracasso, tem medo do que se diz, são presos a valores, as ideias do certo, do errado, do pecado, da condenação eterna. E eles criam uma atmosfera de igualdade, assim, é como hoje a gente tem o politicamente correto. O último homem é o que viverá mais tempo, segundo Nietzsche, é aquela pessoa que cria um padrão de vida, se contentando com os prazerzinhos do dia e os prazerzinhos da noite, acalentando o sonho de esperança, de superação de uma vida futura, adorando Deus, as crendices, mitos, e desta forma criam conceitos, padrões de existência. E ai daqueles que ousarem contra. Muito coincidência, né? Hoje você tem um politicamente correto. Quem contrariar o que é politicamente correto fica isolado, sofrerá uma pressão extraordinária. Eis aí o mundo dos últimos homens, que segundo Nietzsche viverão mais tempo. Quando Nietzsche apresentou o Além do Homem para a população e o Último Homem, a população bradando dizia: Zarastutra, dei-me o último homem, dei-me o último homem, dei-me o último homem, dei-me o último homem, quero o último homem. Eis aí, meu amigo, a grande mensagem. Agora a escolha é de cada um. Agradeço a todos pela preferência.